O que é e como fazer o buy and hold? A gente vai falar sobre isso, mas antes de entrar no tema da live, eu quero explicar como que vai funcionar. Então, como vão funcionar as lives do holder? Bom, se você está vendo esse vídeo na posteridade, esse vídeo vai ficar gravado, esse vídeo ele vai ficar sempre aqui no canal para quem quiser entrar, conhecer como é que vai ser as lives. Mas as lives, elas ficam no ar só durante uma semana. Então a gente vai fazer a aula ao vivo agora e a gente vai ficar com ela disponível para vocês assistirem durante uma semana. Ou seja, na próxima segunda, antes da gente começar a próxima aula, as aulas anteriores, com exceção dessa primeira aqui, elas não vão estar mais disponíveis. Então você precisa assistir ou ao vivo ou durante o tempo que ela ficar disponível e depois você só vai conseguir acompanhando nos fluxos as aulas, tá? Então, vamos funcionar basicamente assim. A princípio, às segundas-feiras, tá? Segundas-feiras, às 19h30, tá? A hora que a gente começou um pouquinho atrasado aqui hoje, porque a gente teve uns probleminhas técnicos, mas basicamente vão ser todas as segundas-feiras. E bom, para você não perder, Fábio, se você mudar, se eu começar a fazer terça, se eu começar a fazer quinta, como é que você vai ser notificado? Primeiro, ou você se cadastra aqui no canal e clica no sininho, mas se quiser garantir que você vai realmente ser notificado sobre todas as alterações, entra no link da descrição e cadastra seu e-mail para você ser notificado sobre as aulas ao vivo, tá? Tem um link na descrição, então vocês entram lá e vai funcionar basicamente assim. Então eu tenho um roteiro aqui que a gente vai falar hoje sobre investimentos, tá? Mas antes da gente entrar aqui no assunto específico sobre investimentos, eu quero conhecer um pouco melhor vocês. Então vamos fazer o seguinte, se você já assistiu alguma aula ao vivo minha, ou se você já acompanha o canal aqui há mais de 2 meses, bota aí no chat #holder. Link na descrição, você vai botar o seguinte aqui, ó. Quem me acompanha há mais de 2 meses, manda ali no chat #holderraiz, tá? Manda aí, #holderraiz. Vamos ver quem que já acompanha aqui há mais tempo o canal. Botem aí no chat que eu vou esperar que vocês falarem, beleza? E quem ainda não me acompanha, tá aqui pela primeira vez, ou acompanha meu conteúdo aqui há pouco tempo, bota aí pra gente, hashtag... Vamos ver qual vai ser a hashtag, né? #holder... Vamos botar aqui #holder Nutella. Não, holder Nutella não, vamos botar aqui. #holder Nutella. Se acompanha há pouco tempo é holder Nutella. Se acompanha mais de 2 meses, manda aí #holder raiz. Vamos ver se vocês são mais novatos, vocês já estão aqui há mais tempo. Todo mundo botando #holder. #holder raiz, galera. Se me acompanha há mais de 2 meses, #holder raiz. Se não, bota aí #holder Nutella. Ou aqui, ou no Instagram. Quem começou agora, holder Nutella. Quem começou faz tempo, holder raiz. Ó, só tem raiz aqui até agora. Cadê os novatos? Cadê os novatos, galera? Só holder raiz na área. Vamos ver então. Beleza, bacana. Valeu. Holder raiz, 8 meses. É isso aí. Então, ó, pessoal, quem é holder Nutella? Holder Nutella, tá? Você não precisa ter medo. Que você vai chegar no nível do holder raiz. Sabe o que é o holder raiz? A gente vai falar hoje o que é o holder raiz e como que a gente aplica o buy and hold, como que a gente começa a aplicar o buy and hold, tá? Então, tô vendo aqui, tem alguns holders Nutella, holder raiz, holder Nutella. Beleza, pessoal, isso aqui é mais uma brincadeira pra gente saber se você tá começando agora ou se você já acompanha mais algum tempo, se já investe mais com a filosofia de buy and hold. Então é legal ver vocês aqui interagindo no chat. Bom demais. Então, vamos lá. Link na descrição, resumindo aqui. Lives todas as segundas-feiras, tá? Às 7h30. Elas vão ficar durante uma semana gravado, tá? E basicamente é isso, tá? Quem quiser ser notificado por e-mail é só ir lá no link da descrição e se cadastrar. As lives vão funcionar assim. Qual que vai ser o conteúdo, Fábio? Conteúdo das lives do holder. Quais vão ser os conteúdos que você vai abordar? Bom, a gente vai desde o básico, tá? Básico. Intermediário e avançado. Tá bom?
Então vocês vão aprender tudo que eu sei sobre investimento nessas lives, tá bom? A única coisa que vocês precisam fazer é sentar na segunda-feira à noite, assistir a live. Se você não puder estar ao vivo, é muito melhor assistir ao vivo, mas se você não estiver ao vivo, você vai assistir depois gravado. Essas lives vão ter muito conteúdo, então é interessante você pegar um caderno, compra um caderno aí se você gosta de anotar, para você começar a fazer as anotações, porque vai ter muito conteúdo, beleza? As lives não têm duração, mas a ideia é fazer aí entre 45 minutos e 1h30, dependendo do assunto. Então vamos ver como que vai andar. Também não sei, mas a ideia é fazer ali entre 45 minutos e 2 horas, tá, pessoal? Então, o que vai ter no conteúdo básico, tá? O conteúdo básico, ele é basicamente, vamos colocar aqui, ó, de azul, tá? Conteúdo básico. O que é o conteúdo básico? É o cara que é faixa branca até faixa azul, vamos colocar aqui, né? Quem faz jiu-jitsu, artes marciais, sabe que tem as faixas, né? Então, o cara do conteúdo básico é o cara que tá na faixa branca e azul. O que é a faixa branca e azul? Deixa eu só ver se vocês estão vendo certinho. Então, beleza. Conteúdo básico, basicamente, são os conceitos gerais de investimentos, ou seja, como que a gente ganha dinheiro, como que a gente investe, como que a gente faz uma composição geral de investimentos, as diferenças de renda fixa para renda variável, as diferenças entre os diferentes ativos de renda fixa e os diferentes ativos de renda variável. Então, esses são os conceitos gerais que a gente vai tratar nas partes mais básicas, tá? A gente tem aqui a parte de fundamentos também. Então, conceitos gerais, fundamentos dos investimentos. O que é uma SA, Fábio? O que é uma sociedade anônima? O que é um fundo imobiliário? Qual que é a estrutura de um fundo imobiliário? Como que a estrutura de um fundo imobiliário é constituída? O que é administrador? O que é gestor? Quais são as diferenças? Nas ações, o que é o conselho de administração? O que é a assembleia de acionistas? O que são os diretores? Como que essas estruturas de investimento funcionam? O que é um título de renda fixa? O que é um título público, quais são os tipos de títulos públicos, isso tudo a gente está aqui no conteúdo básico, que é a faixa branca e a faixa azul, tá bom? E a gente tem também aqui, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui, a parte de mindset, tá? Então, mindset, acho que é assim, né? Mindset é junto, não sei. Mindset de investimentos, ou seja, o que é o mindset de investimentos? É a mentalidade holder. A mentalidade holder para você investir os seus ativos, tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessas fontes, se vocês conseguirem ver. Então, acho que tá tranquilo para assistir ainda, não tá? Tá, beleza. Pô, 2.100 pessoas na primeira live, vamos ver quem que vai ficar aqui até o final. Mas beleza, então isso aqui é o conteúdo básico, tá? Conceitos gerais, fundamentos de investimentos, mindset de investimentos, mentalidade holder, ou seja, qual que é a mentalidade que a gente tem que ter quando a gente investe, quando a gente vai para o longo prazo, quando a gente foca em determinados ativos geradores de renda, como que a gente tem que se comportar a partir das oscilações do mercado, tá? Então, basicamente, esse aqui eu diria que é o conteúdo básico, tá? Conteúdo básico que todo mundo tem que saber. O conteúdo intermediário, qual que é o conteúdo intermediário? É o investidor que já conhece os tipos de ativos, ou seja, ele conhece o que é uma ação, como que ele ganha dinheiro com a ação, ele conhece o fundo imobiliário, tipos de ativos, ele conhece o que é fundo imobiliário, ele entende a dinâmica geral do mercado, mas ele não tem conhecimentos específicos para analisar o ativo, para saber se aquele ativo é bom ou se é ruim, ou quais são os níveis de risco para aquele determinado ativo, ele não sabe exatamente qual que ele não sabe analisar por conta própria. A gente vai ver o que é o avançado. Mas, basicamente, o intermediário é o cara que sabe o básico e não sabe o avançado. Está começando a avançar um pouco mais nos investimentos. Não conhece os tipos de ativos. Vou dar um exemplo aqui do cara que é intermediário. O cara que é intermediário é o cara que lê um release de resultados. Ele lê um relatório de research, seja um relatório das casas de research, mas ele não entende 100%. Ou seja, ele não consegue entender às vezes o que é uma terminologia, ele não sabe qual a diferença de geração de caixa para EBITDA, ele não sabe as relações dos indicadores de dívida, ele consegue entender o relatório, ele lê, porque ele sabe que ali é uma empresa, ele tem as ideias, os conceitos básicos ali de demonstração financeira, de resultado de empresa e tudo mais,
mas ele não sabe 100% do que está escrito ali. Tá? Basicamente, esse daqui é o conteúdo intermediário. Um investidor que tem um nível ali mais ou menos intermediário. Que eu acredito que seja aí... Vou botar aqui laranja. Que seja aí a maioria de vocês esteja aqui no intermediário e no básico, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma enquete aqui para saber de vocês. E aqui, o avançado é o cara que consegue... Vou resumir, tá? O que é o avançado. O avançado é o cara que consegue se virar sozinho. O investidor que consegue se virar sozinho. O que é se virar sozinho? Ele lê relatório, ele lê o relatório, entende tudo. Relatório de resultado e research, entende. Ele vê, ele tem a sensibilidade. Então, tem a sensibilidade de saber o que... de saber interpretar. Vamos aqui, interpretar os resultados. Porque ler é uma coisa, né? Ler os resultados é uma coisa. Interpretar eles é outra coisa. Então tem a sensibilidade de saber interpretar os resultados, sabe quando a empresa está querendo dizer uma coisa, mas na verdade ela está dizendo outra, sabe quando a empresa está tendendo a esconder uma informação ali, né? Não deixar uma informação tão clara. Ele vai pegando essas nuances e ele vai conseguindo ler 100% dos relatórios. Ele pega uma demonstração financeira, abre lá notas explicativas, consegue entender tudo o que está acontecendo. Então, o cara que sabe muito de contabilidade, sabe muito de análise de empresa, não precisa de relatório de research, não precisa de relatório de terceiro, não precisa assistir meu vídeo do YouTube de análise de empresa. Então, é o cara que pega informações do mercado, mas se ele quiser, ele se vira sozinho. Então, esses são os 3 níveis aqui da live. Eu acho que seria legal também vocês colocarem aqui nos comentários qual que é o nível de vocês. Se vocês estão no básico, no intermediário ou no avançado. Bota aí hashtag básico, hashtag intermediário ou hashtag avançado. Lembrando também, pessoal, se vocês estiverem assistindo a live, se vocês estiverem no Instagram, tirem uma foto lá da live, manda a selfie lá no Stories ou posta lá no Stories, hashtag live do holder, que eu vou repostar todo mundo lá nos meus Stories depois. Beleza? Então bota aí hashtag básico, hashtag intermediário, hashtag avançado. Eu preciso saber isso para planejar melhor as próximas lives, tá? A gente vai ter conteúdo hoje, mas eu quero saber se eu vou dar mais ênfase na parte básica, mais na parte intermediária ou mais na parte avançada. Ok? Fernão tá falando, nem sei o que tô fazendo, kkkk. Não sabe nem se tá no básico, no intermediário ou no avançado, né? Então vamos ver, pessoal botando aqui, ó, hashtag básico, intermediário, básico, intermediário, básico, avançado, intermediário, cara, não tô conseguindo nem ler aqui. Básico, intermediário, beleza. A maioria que eu tô vendo aqui é intermediário, uma boa parte no básico e um pouco no avançado. Não se preocupem porque a gente vai aprofundar ao máximo o conteúdo, tá, pessoal? Mas é muito importante a gente ter os conceitos básicos gerais e a parte intermediária também, para a gente conseguir aprofundar, né? Eu não vou conseguir aprofundar a análise de uma empresa se você não saber a DRE, se você não saber ler um release de resultado, ler um demonstrativo. Então, por algum motivo, eu tô vendo que eu tô me... vou arrumar aqui, né? Vocês não me veem quando eu tô falando, tá sumindo. Então, deixa eu arrumar aqui. Só um segundo. Pera aí, para dimensionar aqui para ficar no tamanho legal para vocês assistirem. Não tinha visto que tava tampando. Tá, então vamos lá aqui. Tá, vamos botar assim aqui. Então aqui o hashtag básico, hashtag intermediário, hashtag avançado, tá? Bacana. Então vamos lá. Vamos continuar nossa saga aqui da aula. Então vamos lá. Primeiramente aqui, quem vos fala, né? Quem vos fala? Se é a sua primeira vez aqui nessa live ou se é a sua primeira vez assistindo essa live depois que ela ficar gravada, você chegou há pouco tempo no canal. Então, vou me apresentar um pouco aqui. Meu nome é Fábio Faria, o pessoal me chama também de Fábio Holder, né? Ninguém sabe meu sobrenome, então vamos deixar aqui Fábio Holder.
Bom, antes de começar falando o que eu sou, o que eu não sou, eu queria falar por que eu criei esse canal aqui. Porque eu criei o canal do Holder em 2017, meados de 2017 eu criei o canal. Basicamente porque eu queria passar todo o conhecimento que eu tinha sobre os investimentos para o máximo de pessoas que eu pudesse. Foi basicamente por isso que eu criei. Eu sempre gostei muito do YouTube, desde que eu sou muito novo, eu acompanho muito o YouTube. Sempre quis fazer um canal, mas eu nunca achei que tivesse demanda para esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então, sempre gostei muito do YouTube. Em 2017 eu vi que tinha alguns canais, como por exemplo, enfim, vários canais do YouTube que eu descobri que tinha lá em 2017. Fui lá, vi que tinha demanda, falei, pô, vou criar meu canal. Criei meu canal. Mas antes disso, como que eu cheguei nesse mundo dos investimentos, né? Quando que eu comecei a investir, por quê e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui de forma bem sumária. Bom, eu comecei a investir logo depois da crise do subprime. Lá, a crise crise imobiliária dos Estados Unidos em 2009, tá? Foi no final de 2009 que eu comecei a investir, ou seja, eu invisto na bolsa tem aí uns 11 anos, mais ou menos. Bolsa há uns 11 anos. E bom, quando eu comecei a investir, por que eu comecei ali em 2009? Porque em 2009 começou a sair muita notícia, eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava saindo muita notícia no jornal de bolsa e crash, bolsa caindo, bolsa aqui no Brasil caindo, bolsa nos Estados Unidos caindo. Eu queria entender um pouco melhor sobre o assunto, comecei a estudar por conta própria. E nessa época foi bem quando eu entrei no curso de engenharia civil. Eu cursei engenharia civil, me formei em 2014, mas durante todo o curso de engenharia civil eu já sabia que eu não queria fazer o curso, né? Não queria atuar como engenheiro civil, não gostava das matérias de engenharia civil. O curso lá da UNB, foi onde eu me formei, Universidade de Brasília. Era um curso muito focado Só um segundo. Era um curso muito focado em projetos, enfim. E eu não gostava muito de renda variável, eu ficava estudando renda variável o tempo inteiro. Eu pegava matéria de contabilidade, de administração. Minha esposa fazia administração também. Então, ela falou, pô, Fábio, pega essas matérias aqui, essas matérias são legais. Fui pegando, fui investindo, fui criando toda a consciência do buy and hold, né? Hoje é muito mais fácil vocês terem acesso a esse tipo de informação. Lá em 2009 não tinha esse tipo de informação, né? Não tinha nada, você só conseguia através de livro, né? Então eu lia muito livro, lia livro atrás de livro, livro atrás de livro. Eu lembro que tinha uma época que eu lia um livro por semana. Fiquei um ano lendo um livro por semana, só sobre investimentos. E aí, quando eu formei em 2014, eu falei, bom, eu quero trabalhar com isso. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, bom, formei em engenharia civil, aí eu fiz 2 cursos de especialização em Harvard. Contabilidade e macroeconomia. Fiz 2 cursos lá, voltei e consegui o meu primeiro emprego no mercado. Muita gente pergunta, né, como é que faz para conseguir, para trabalhar no mercado e tudo mais. O que eu fiz foi, eu moro em Brasília, então aqui em Brasília tem vários fundos de pensão, que é basicamente se você quer trabalhar com investimentos no mercado aqui em Brasília, é fundo de pensão, né, instituição financeira grande, não tem mais muito o que fazer. Então, meu primeiro emprego foi numa instituição que chamava FIPEC. Tá? Que era um fundo de investimentos, um fundo de pensão, que tinha ali mais ou menos 1,2 bi de patrimônio. Na FIPEC, a gente tinha mais ou menos 200 milhões de investimentos em renda variável. E eu era o analista de renda variável. Só tinha eu, outro analista que ficava com renda fixa e imóveis, e o nosso gerente, enfim, o resto da equipe para cima, né? Diretor e gerente. Então, meu primeiro emprego lá na FIPEC, eu que fazia a gestão da carteira, né? Obviamente eu não tinha discricionariedade para fazer os investimentos todos, eu tinha que fazer as propostas, formalizar tudo e mandar para os conselhos, né? O conselho de administração, para o pessoal aprovar a estratégia que eu estava montando. Então, durante esse tempo, fiquei analisando ativo no mercado lá e também fiz um MBA em finanças. MBA em finanças no IBMEC. Fui lá e me especializei no mercado financeiro no IBMEC. Meu segundo emprego foi na FUNCEF, no mercado.
FUNCEF, que é o fundo de pensão aí dos funcionários da Caixa, que tem uns 60 bi de patrimônio. Enfim, fiquei lá mais um tempo. Eu fiquei aqui mais ou menos 2 anos. Aqui eu fiquei mais 2 anos. E aqui eu fiquei mais 1 ano. Terceiro emprego no mercado. Passa rápido aqui, senão vai demorar demais, tá, pessoal? Eu fui gerente de novos negócios em uma empresa que chamava Integra, que era uma empresa que tinha, aqui de Brasília, tinha um patrimônio mais ou menos de 1,5 bi. Bom, basicamente foi isso. E aí, quando eu cheguei mais ou menos em junho, isso aqui era junho de 2017, eu criei meu canal no YouTube. Canal do Holder. Por quê? Porque eu tinha uma grande frustração. Né? E além dessa frustração, eu sempre gostei de ensinar e tudo mais. Eu queria ser professor, né? Antes de fazer engenharia civil, eu queria ser professor. E aí, quando eu era professor, eu queria ser professor e eu gostava muito de exatas. Eu quase fiz física na universidade. Eu acabei optando pela engenharia civil, porque era uma coisa mais genérica, né? Eu falei, depois se eu quiser fazer outra coisa, eu faço qualquer coisa. Então, eu preferi optar pela engenharia civil do que fazer física. Só que eu tinha uma frustração. Desde que eu entrei no mercado em 2014. Primeiro emprego aqui foi em 2014. Desde que eu entrei no meu primeiro emprego, o mercado inteiro ele tem uma visão muito de curto prazo para renda variável. E isso sempre foi uma frustração muito grande, porque eu sempre vinha investindo. Desde que eu comecei a investir em 2009, obviamente lá no começo fazendo alguns erros, né, umas coisas que eu não faria hoje de jeito nenhum, mas enfim, naquela época a gente aprendia sozinho, né, não tinha quase nada na internet sobre investimentos, acho que nem empíricos tinha em 2009, né? Não tinha absolutamente nada sobre investimentos, nada. Então, era basicamente livro e aprender sozinho. Cometi vários erros, mas eu sempre foquei na visão de longo prazo, né? Eu comecei estudando sobre trade, depois fui para análise fundamentalista, e aí o buy and hold, acumular patrimônio e investindo. Então, sempre tive muito essa mentalidade de longo prazo. E o que aconteceu foi que em 2018, 2017, eu comecei meu canal no YouTube, né? E em 2018... o dinheiro que eu tinha de renda passiva dos meus investimentos, eles já pagavam as contas aqui de casa. Então eu falei assim, bom, eu vou sair do meu emprego para ficar só no YouTube. Então, em junho de 18, full time YouTube, tá, youtuber, né? Porque eu falei, cara, eu quero passar para as pessoas o que eu vivi nos últimos 10 anos. Né? Em 2018 tinha 10 anos que eu investia. Eu quero passar para as pessoas que bolsa é um negócio de longo prazo, bolsa é para você acumular patrimônio, para você ter renda passiva, para você conseguir viver com tranquilidade e não essa maluquice toda do mercado de curto prazo e comprar hoje ação para vender amanhã. Porque por incrível que pareça, essa mentalidade de longo prazo, do buy and hold, que a gente já vai falar mais para frente, é minoria. Buy and hold é minoria no mercado. Então, vocês todos que estão aqui na live, 2.800 pessoas aqui na live, saibam que vocês são a minoria do mercado, tá? A maioria do mercado, é trader. Especulação. Curto prazo. Só que na bolsa é o seguinte... Já vou passar aqui para frente. Na bolsa, a maioria das pessoas especulam e a maioria das pessoas perdem. Não existe a maioria ganha na bolsa. A maioria perde. Se você conhece alguém que investe na bolsa, alguém próximo de você, provavelmente perdeu muito dinheiro no curto prazo e aí fala que bolsa é cassino, que não sei o quê, que bolsa só serve para perder dinheiro. Porque no curto prazo e quando você mexe de forma especulativa com a bolsa, as probabilidades são de você perder muito mais do que você... ganha, porque é um jogo mental, né? Nosso cérebro ele não foi feito para viver essa especulação maluca e subidas e descidas de preço o tempo inteiro. Mas isso é um assunto para uma outra live, de repente uma live só sobre comportamento dos investidores. Então, só para terminar aqui, eu criei o YouTube porque eu tinha essa frustração e eu sempre gostei de ensinar. Então, eu falei, vou vir para o YouTube para ensinar as pessoas o que eu aprendi tanto na prática nos últimos 11 anos, 10 anos, né, na época, quanto o que eu aprendi profissionalmente, né? E aí, no meio disso daqui, enfim, eu fiz vários outros cursos sobre o mercado, né? Junto com aqui o curso que eu fiz em Harvard, eu tenho CNPI, isso é importante, tá, pessoal?
CNPI. Meu CNPI é o número 1711, eu sou cadastrado na CVM. Por que isso daqui é importante? Porque quando eu não ligo muito para esse negócio de certificado, nem para formação, nem nada. Eu acho que você aprende muito mais na prática, muito mais trabalhando. Mas por que é importante ter o CNPI? Porque o CNPI, quando você tem o certificado de analista de valores imobiliários, você é cadastrado na CVM, você tem que atender algumas regras da CVM. Como, por exemplo, toda vez que eu faço análise de um ativo, eu não posso ter operado ele pelos últimos 30 dias e eu não posso operar ele nos próximos 5 dias. Por quê? Porque eu não posso obter benefício próprio das análises que eu faço. Então vamos supor, se eu fizer uma análise de uma ação que tem uma liquidez muito baixa e o vídeo der 20 mil, 30 mil, 50 mil visualizações, provavelmente a gente vai ter uma oscilação de curto prazo da ação. E eu, em tese, me favorecia. Quando a gente é cadastrado na CVM e a gente tem o certificado de analista de valores imobiliários, a CVM monitora os investidores. Então, você não pode fazer operações para se beneficiar. Outra coisa, eu não posso operar por 6 meses no sentido contrário da análise que eu fiz. Então, se eu fiz a análise de um determinado ativo e falo que ele é um bom investimento para o longo prazo, eu não posso vender ele nos próximos 6 meses, ou seja, fazer uma operação contrária. Então, por que é importante a certificação de CNPI, né, de analista? Porque você não vai ter o conflito de interesse. Eu não vou recomendar um ativo para vocês e vender daqui 2, 3 dias porque eu consegui fazer o preço subir ou porque ele tinha muita liquidez, né? Isso só acontece com ativo com pouca liquidez, tá? Ativo com muita liquidez não tem nenhuma influência, mas ativo com pouca liquidez pode acontecer isso sim. Então, tem o cadastro CVM, da CVM e tudo mais, então... Basicamente é isso. Então eu fiz o YouTube porque eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de passar conhecimento para frente. Outra coisa muito, muito importante. Isso aqui que vocês têm que saber dessa historinha toda que eu falei aqui, por que eu criei o YouTube, é isso aqui, ó. Tá grande. Você não pode delegar a terceiros o seu futuro financeiro. Eu vou botar isso aqui de vermelho, tá? Você não pode delegar a terceiros, underline, o seu futuro financeiro. Por quê? Você não pode depender de mim, você não pode depender da sua casa de research, que você gosta, que você assina, você não pode depender de outros youtubers, porque a gente pode não estar mais aqui. Pode acontecer um acidente comigo e eu morrer semana que vem, vai saber. Ou, vai que eu resolvo não fazer mais vídeo. Cansei desse negócio de fazer vídeo pro YouTube. Então, se você copia uma carteira que eu indico, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não indico carteira, não indico ativos específicos, eu ensino vocês a como analisar melhor os ativos para vocês tomarem as suas próprias decisões, é exatamente por causa disso. Fala, por que você nunca recomenda para comprar um ativo, para vender outro? Por causa disso, porque você tem que ter a discricionariedade. É muito mais difícil, é muito menos reconfortante, mas no longo prazo, na minha visão, é a única coisa que funciona, tá? Porque quando a bolsa cair e a bolsa cai 10, 20, 30% em meses de crise, não vai ser o meu relatório de análise, não vai ser o relatório de análise das casas de research que vocês acompanham, não vai ser o vídeo do seu youtuber preferido que vai fazer você ficar tranquilo e não vender no fundo em pânico. Você só vai ficar tranquilo se você conhecer aquele ativo, se souber analisar, se você saber por que você entrou nele, né? Por que você continua com ele? É o único jeito de você sobreviver na bolsa no longo prazo e conseguir os ganhos extraordinários que a bolsa dá pra gente no longo prazo. Então é por isso que você não pode delegar a terceiro o seu futuro financeiro e é por isso que eu faço o que eu faço, o canal aqui do YouTube, meu Instagram, inclusive quem não me segue lá no Instagram, vou voltar aqui em cima no começo da live, botem aí @fabio.holder, postem lá nos stories, que eu vou repostar a galera que estiver assistindo aqui a live. Dá uma força lá para divulgar para o pessoal também, tá? Mas já adiantando aqui, agradecendo 3.000 pessoas aqui na live, pessoal. É muito bom ter todo mundo aqui, tá? Então, você não pode delegar a terceiro o seu futuro financeiro. É óbvio isso, né? Então, não delegue seu futuro financeiro. Aprenda a investir. Comece a investir com pouco, tá? Comece a investir com pouco, vai aumentando aos poucos. Eu sei que tá com uma euforia maluca aí do mercado. Todo mundo... Eu rodei uma enquete lá no meu Instagram hoje. Todo mundo não, mas 80% do pessoal que me segue lá tem 100% em renda variável. O pessoal começou a investir tudo há menos de 2 anos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se você começou a investir agora... Fazer um parêntese só em relação a isso, que a gente tem que continuar aqui. Mas se você começou a investir agora... e você não tem nenhum investimento, fala assim, Fábio, eu não tenho nada, não tenho renda fixa, não tenho
eu não tenho renda fixa, não tenho ações, não tenho nada, vou começar a investir agora. Tudo bem você ter renda variável, ter só renda variável, porque o seu aporte de todos os meses vai aumentar muito o seu investimento. Mas o que eu acho errado é muita gente que eu vejo que tem um patrimônio guardado, tipo, o cara tem 500 mil reais, 1 milhão de reais, 100 mil reais, e ele resolve migrar tudo para renda variável de uma vez, sem ter colocado o pé ainda. Então isso eu acho errado. Se você tem um dinheiro guardado e você quer se expor à renda variável, comece colocando os seus novos aportes, vá passando um pouquinho da renda fixa para renda variável, mas nunca passe de uma vez toda a parte de renda fixa para renda variável, caso você não esteja acostumado, tá? Se você está começando do nada e quer começar e vai fazer aportes frequentes e quer começar botando tudo em renda variável, não tem problema, porque seus aportes vão ser significantes. Agora, se caso contrário, você tenha muito em renda fixa e queira migrar para renda variável de forma que o aporte do seu salário não faz mais tanta diferença no seu patrimônio, eu iria com mais calma, tá? Mas só fazendo um parênteses, voltando aqui. Vou voltar aqui. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, na Bolsa de Valores, Buy and Hold é minoria no mercado, tá? Então, quem faz o Buy and Hold é minoria no mercado. Quem não sabe o que é Buy and Hold, a gente já vai falar aqui os 10 mandamentos do holder, tá? Então, a maioria é trader, a maioria vive de especulação e a maioria perde, principalmente no curto prazo, sai da bolsa reclamando, né? Sai da bolsa reclamando. Agora, o que a gente tem que saber é o seguinte. Vamos ver aqui. Os maiores investidores de longo prazo, eles faziam o buy and hold. E aqui eu não vou nem entrar no mérito por enquanto de que alguns investidores fazem o buy and hold de um jeito, outros investidores fazem o buy and hold de outras formas, né? A gente pode deixar isso um assunto para uma outra live, tá? Mas o que a gente sabe, a maioria dos investidores de longo prazo faziam buy and hold. O que é o buy and hold? Comprar e segurar os ativos para o longo prazo. Fábio, o que é longo prazo? É 5 anos? É 10 anos? É 20 anos? É 50 anos? Não. Longo prazo é sem prazo até que você... Sem prazo, tá? Sem prazo porque quando você investe em um ativo, você tem que investir nele pensando como se você fosse ficar com a bolsa fechada por 30 anos. Né? Não é para você comprar agora para você sair daqui 5 anos, você comprar agora para sair daqui 10 anos. É para você comprar você vai comprar um ativo da mesma forma como você compraria um imóvel. Né? Você vai comprar o imóvel, vai sentar em cima do imóvel e vai ficar recebendo renda dos aluguéis. É exatamente a mesma coisa com as ações. Só que as ações você tem a liquidez diária, né? Que é você poder vender ela qualquer dia, qualquer hora. O que pode ser até ruim, né? Imagina se você tivesse um imóvel e todo dia alguém batesse na sua porta falando quanto que ele está valendo. Então, quando o ativo não tem liquidez, talvez seja até mais fácil você segurar ele para o longo prazo. Quando a gente investe na bolsa, tem que ser a mesma mentalidade. Então, todos os investidores, a gente vê aqui, vamos pegar os exemplos, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, vamos ver quem mais. Enfim, os grandes nomes, os grandes ícones, né? Que são esses aqui, são os que basicamente todo mundo conhece. São os caras que fazem o buy and hold. Vamos botar aqui no Brasil, né? Luiz Alves Paz de Barros. Tem o Barzi, né? Que são investidores que estão na bolsa, que tem bilhões na bolsa. Bilhões de reais na bolsa e que investem com a mentalidade de longo prazo. Fábio, mas o fulaninho Warren Buffett fala isso. O Peter Lynch já faz de outro jeito. Charlie Munger faz de outro jeito. Só para vocês terem ideia, o Charlie Munger, ele tinha 3 ações na carteira dele. 3 ações. O Peter Lynch, no fundo que ele fazia gestão lá no Magellan Fund, ele tinha mais de 700 ações. O Warren Buffett na carteira dele deve ter umas 50 hoje, talvez um pouco mais. Os dois aqui de baixo eu não vou saber informar, mas eles têm uma carteira ali razoavelmente diversificada, deve ter ali uns 15 ativos. Então, o que acontece? Os investidores, os maiores investidores, eles adotam estratégias diferentes e mesmo assim eles conseguem ter um resultado, um patrimônio gigantesco no longo prazo. Por quê? Porque eles compram e sentam nos ativos na maioria das vezes, né? Ficam com os ativos para sempre.
Então, é isso que a gente tem que focar. Isso aqui é o principal, é o buy and hold. Ah, Fábio, mas eu vou fazer o buy and hold A, eu vou fazer o buy and hold B, eu vou fazer o buy and hold C. Aqui nas minhas lives eu vou falar sobre o buy and hold que eu faço, sobre o buy and hold que eu acredito que dá certo, sobre o buy and hold que eu acho que funciona, que é o melhor para você conseguir viver com tranquilidade, conseguir atingir sua independência financeira. Então, se você gosta de outro tipo de estilo de buy and hold, você vai em outras lives de outros canais aqui do YouTube, tem vários outros canais bons. Então, aqui na live do Holder é a live que eu vou falar sobre o estilo de buy and hold que eu acredito que seja o melhor, que não é nem o do Warren Buffett, nem o do Peter Lynch, nem o do Charlie Munger e de nenhum outro investidor, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Pra gente conseguir aproveitar ao máximo. Ah, Fábio, mas outra coisa que é importante, né? Todos esses, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, enfim, quem quer que seja que você goste de acompanhar, que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem muito a aprender das pessoas que estão há muito tempo na bolsa, né? Eu tô há 11 anos na bolsa e não é nada perto dos caras que estão aí a vida inteira na bolsa. Eu tenho completa ciência disso. E a gente sempre tem algo a aprender de todas as pessoas, né, de uma forma geral, mas principalmente dos grandes investidores, a gente sempre tem algo a aprender. Então, não descartem tudo que as outras pessoas falam ou não assumam 100% do que eu ensino aqui como sendo a verdade absoluta, tá? É simplesmente o que funcionou para mim, o que eu acredito, o que eu acho que dá certo, tá? O que eu acho que vai atender 99,9% dos investidores de uma forma que, para mim, a gente tem algumas prioridades na vida que não são necessariamente dinheiro e investimentos, tá? Então, a filosofia do buy and hold ela é muito baseada nisso. Mas vamos lá, então. Vamos começar aqui, né? O que é o buy and hold e vamos falar aqui dos 10 mandamentos do holder, tá? 10 mandamentos do holder. Então, primeiro, saber que o que te enriquece não é a bolsa. Isso aqui é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que tem muita gente que não sabe, tá? E assim, eu vejo que muita gente tá entrando na bolsa hoje, né? Tá entrando na bolsa hoje que eu digo assim, de 2 anos pra cá, tá? Achando que vai ficar rico com a bolsa. Por quê? Teve um monte de ação que duplicou de tamanho. Pega aí EZTEC. EZTEC duplicou de tamanho desde que eu fiz um vídeo lá no canal. Eu fiz um vídeo 3 small caps boas, lucrativas e pouco endividadas. Aí era EZTEC, Lynx e Vulcabras. EZTEC e Lynx do vídeo lá do meio do ano passado para agora duplicaram de valor, né? E aí o pessoal fica falando, nossa, Fábio, faz outro vídeo desse e tudo mais. O que acontece? A bolsa, ela enriquece, a gente vê valorizações muito acentuadas dos ativos em um curto prazo. E um prazo maior, os ativos eles caem, né? Então o que acontece? A bolsa dá 70% da rentabilidade dela positiva em 30% do tempo. Então são curtos períodos de alta expressiva que te enriquecem no longo prazo. O problema é que a gente não tem como saber quando que esses períodos vão acontecer e quando que eles não vão acontecer. Mas vamos lá, a primeira coisa que mais te enriquece, tá? Então saber que o que te enriquece não é a bolsa. O que te enriquece? Aporte, né? Trabalho mais aporte. Ou seja, o que vai definir o nosso objetivo, né? A gente tem que saber que objetivo, viver tranquilo com renda passiva dos seus investimentos. Esse aqui é o objetivo, tá? Eu estou partindo da premissa que esse aqui é o objetivo. Se o seu objetivo não é esse, esses mandamentos não são para você, tá? O objetivo daqui é para quem quer viver tranquilo com renda passiva dos investimentos. Pronto, acabou. É isso que você quer fazer. Então, primeiro, saber que o que te enriquece não é a bolsa. Então, primeira coisa que te enriquece, trabalho e aporte. Não adianta nada, eu já fiz muita consultoria com gente que eu pegava, principalmente médico. Muito médico ganhava muito bem, 60 mil reais, 100 mil reais por mês e não sobrava quase nada para investir, porque tinha financiamento de imóvel, não que seja necessariamente errado, tá? Mas financiamento de imóvel, financiamento de carro, dívida de cartão de crédito parcelado, mais de um carro parcelado, enfim, tanta dívida para pagar, não necessariamente uma dívida que esteja necessariamente, como é que se diz? Afogando a pessoa, mas ela gasta tanto dinheiro com juros e amortização de dívida que acaba não sobrando dinheiro para fazer os aportes. Então, primeiro, ganhar muito,
Isso aqui é o que vai te enriquecer, ganhar muito dinheiro. E aporte, ou seja, quando você poupa, né? Poupar. Então, isso aqui é o que vai te enriquecer, não é bolsa. Bolsa de valores não enriquece ninguém. Bolsa é um instrumento para a gente diversificar nossos investimentos e ter, sim, no longo prazo, um retorno muito maior do que da renda fixa. Mas não é a bolsa por si só que vai te enriquecer, tá? O que vai te enriquecer é o seu trabalho e, em segundo lugar, né? Primeiro lugar, segundo lugar, tempo, tá? Tempo é muito importante na equação. Por quê? Quando a gente faz um investimento, vou botar uma linguagem aqui mais técnica, não sei se o pessoal vai saber, mas é o seguinte, o seu valor no futuro, tá? O seu future value, o valor futuro do seu aporte, é igual ao valor que você investiu, tá? Tipo, vamos botar aqui R$100, por exemplo, quanto você investiu, vezes 1 mais a sua taxa de retorno elevado ao tempo, tá? Então, o que acontece? O tempo ele é mais importante do que a taxa no seu valor futuro, porque ele é exponencial. Tá? O tempo está na parte de cima aqui da equação. Vou botar aqui centralizado. O tempo está na parte de cima da equação. Então, é muito mais importante você investir durante muito tempo do que você ter uma taxa necessariamente maior. A taxa só vai fazer diferença em prazos muito longos, tá? Mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, é o seguinte, né? Vamos dar um exemplo aqui, tá? O exemplo aqui é o seguinte, a taxa, a cada R$1 que você investe, tá? Há uma taxa de 10%, vou botar aqui 10% ao ano, tá? Para exemplo. Você vai ter em 40 anos, mais ou menos R$45. Vai ter virado 45. Para cada R$1 que você investiu, você terminou com R$45 em 40 anos. Ou seja, para cada R$1.000, 45 mil. Para cada R$10.000, 450 mil. Para cada R$100.000, 4,5 milhões, tá? Em 30 anos, ou seja, se ficar 10 anos a menos, isso aqui já cai para R$17. Se você ficar 20 anos, isso aqui já cai para R$6,70, tá? Ou seja, você começar 20 anos depois, você começar a investir 20 anos depois do que você deixou de investir agora, você vai ter que investir 4 vezes mais, né? 45 dividido por 7 dá mais ou menos ali, acho que é isso, né? 4 vezes mais. 45 dividido por 7. 6 vezes mais. Então, você vai ter que investir 6 vezes mais se você começar mais tarde. Se você tirar de 20 anos para 40 anos. Então, quanto mais tempo você tem o dinheiro guardado, mais é o seu resultado, maior é o seu resultado no futuro. Uma coisa muito interessante que a gente não percebe é o seguinte. Quando vamos supor, você fez aportes de, sei lá, R$100, tá? Vamos fazer um cálculo aqui na HP, tá? Vou fazer um cálculo rapidinho aqui para exemplificar, acho que vai ficar legal. Se você investir R$1.000 por mês, e aí tome como padrão o tanto que você investe, você multiplica na sua cabeça. Ah, eu invisto 5 mil, Fábio, o resultado vezes 5. Eu invisto 50 mil por mês, Fábio, isso vezes 5. Eu invisto 5 milhões por mês, Fábio. Multiplica que você vai chegar no mesmo resultado final, tá? Se a gente investir R$1.000 por mês, começando do zero, com uma taxa ali de 1% ao mês, vamos colocar aqui para ficar tranquilo, em 35 anos, você vai ter 6,5 milhões, tá? Então é isso. R$1.000 por mês por 35 anos dá 6,5 milhões. 6,5 milhões, tá? Só que o que acontece que a gente não percebe? Desses 6, isso aqui é muito importante, hein? Desses 6,5 milhões, 70% veio dos 30% primeiros aportes. O que isso quer dizer, Fábio? 35 anos, certo? Os juros compostos eles são tão fortes que se você, em vez de ter acumulado patrimônio por 35 anos, você tivesse acumulado patrimônio só por 24... em vez de ter acumulado patrimônio por 35 anos, você tivesse acumulado patrimônio só por 10 anos,
Seja, de vez de ficar 35 anos juntando R$1.000, você ficou só 10 anos juntando R$1.000, dali a 35 anos, você terminaria com 70% do resultado. Ou seja, você terminaria com 4,5 milhões. Ou seja, os aportes iniciais, os aportes dos primeiros anos é o que fazem a diferença no longo prazo. Não importa se você tem 10 anos, 20, 30, 40 ou 50 anos, 60 anos. O que importa é que os primeiros aportes, eles sempre vão representar muito mais o seu patrimônio final do que os últimos aportes. Porque se você for pegar, nesse exemplo aqui que eu dei, nos últimos 5 anos, como praticamente não vai ter juros composto do capital que você investiu, nos últimos 5 anos, 5 anos vezes 12 dá 60 meses vezes R$1.000, você vai ter juntado ali 60 mil reais nos últimos 5 anos. Enquanto que os 6,5 milhões vieram dos outros aportes. Então é muito importante começar cedo, tá? Cedo, e quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai terminar. E em terceiro lugar, obviamente, né? Vem aqui a taxa. E a taxa a gente consegue através do quê? Investindo em renda variável e renda fixa, tá? Então, muita gente aí indo do 100% para renda variável, eu acho totalmente errado. Hoje eu tenho 100% em renda variável nos meus investimentos, mas eu demorei para chegar nessa alocação de 100% em renda variável. Eu não comecei investindo 100% em renda variável. Quando eu comecei investindo muito mais em fundo imobiliário do que ação, porque fundo imobiliário é muito menos arriscado, é muito mais simples de entender. Depois eu fui migrando para ações, depois que eu fui aumentando para 100% em renda variável. Então, assim, é muito importante ter isso em mente, não ficar agoniado, porque você não vai ficar rico no curto prazo, tá? Não importa se a bolsa subir 100% nos próximos 2 anos, não é isso que vai te enriquecer. Porque o nosso jogo, o jogo do holder, é o jogo de longo prazo, tá? É o jogo de longuíssimo prazo, investimento sem prazo, investimento para construir patrimônio e para viver de renda passiva. Beleza? Beleza, pessoal, eu acabei de ver aqui no chat, o pessoal falou para tirar o som do WhatsApp web, que estava aberto aqui. Acabei de fechar aqui, pessoal. Tá? Então, vamos continuar aqui. Eu tô só vendo, ó, 3.255 pessoas. Muito bom aqui para nossa primeira live, viu, pessoal? Vamos lá. Então, é isso que vai enriquecer a gente tem que saber isso, tá? Primeiro mandamento do holder é saber que o que te enriquece não é a bolsa é um veículo para te enriquecer e para potencializar a sua riqueza, mas não é o que te enriquece. Então isso leva a gente ao nosso segundo, eu vou botar em azul aqui, ó, para ficar bonitinho. Segundo mandamento. Segundo mandamento do holder é rentabilidade anda junto com risco, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante. Rentabilidade anda junto com risco. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, vamos ver se eu consigo. Eu tentei ajustar aqui mais cedo. Vamos ver aqui a parte de desenho, ó, tá aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, escrever aqui, ó, risco e aqui retorno. Então vamos lá, papapá. Então o eixo X e o eixo Y aqui, né? E eu vou desenhar aqui no gráfico. O que eu vou desenhar, Fábio? O que você vai desenhar? Eu vou desenhar os ativos no mercado, como que eles são dispostos de uma forma geral, tá? Tá dando para ver aí? Acho que tá tranquilo, tá? Beleza. Então, os ativos no mercado, como que eles funcionam, né? Os ativos, o que a gente tem aqui, ó, que ativo é esse na nossa escala aqui, ó? Que hoje está pagando, tá aqui na escala. Vamos botar aqui ao ano, tá? Retorno ao ano, 5,5%. A renda fixa, né? É a renda fixa que está rendendo aqui 5,5%. Preenchimento, vou botar a cor sólida aqui. Caramba. Pera aí, eu tô me atrapalhando aqui com as cores. Pronto. Então, ó, aqui é a renda fixa. Por quê? Porque não tem risco nenhum, zero risco, tá? Zero risco.
e tem um retorno aqui de 5,5. Ah, zero risco considerando o Brasil, tá? Se a gente pegar risco global mundial, aí a nossa renda fixa Brasil vai vir aqui um pouquinho para a direita e aqui vai ficar renda fixa norte-americana, tá? Ou uma composição de renda fixa americana com renda fixa inglesa e talvez alguma coisa de Europa. Mas considerando isso aqui é o Brasil, tá? Ativos no Brasil. Vamos escrever aqui então para ficar melhor. Ativos no Brasil, tá? Beleza. Ativos no Brasil, aqui que estão, onde estão os nossos ativos, né? Então, a gente vai vir aqui, renda fixa, título público. Depois a gente pode vir aqui para... vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Número 2. A gente tem, talvez alguma coisa de crédito privado. Não vou botar crédito privado aqui. Vamos botar aqui, crédito privado. Seria debênture, CDB de banco. A gente já vai falar por que nada disso é bom para o longo prazo. Mas seria um título de renda fixa ali com um pouquinho mais de risco, tá? Do que a renda fixa tradicional. Depois a gente vai entrar aqui em renda variável. E eu vou colocar aqui, por exemplo, os fundos imobiliários. Vamos fazer assim, acho que vai ficar mais legal. Renda variável. Eu vou botar aqui, tá de laranjinha os fundos imobiliários. Então, ó. Vamos botar aqui. Fundos imobiliários. Opa. Fundos imobiliários. Tá? Então, a gente tem aqui os fundos imobiliários. Caramba, mexendo nisso aqui não. Vamos lá. A gente vai ter aqui, mais um pouquinho para frente, as ações. Ações, tá? Aí, se você quiser aqui, vamos começar a tirar umas coisas aqui do mercado, né? Você pode botar aqui assim, por exemplo. Negócios próprios, né? Negócios próprios. Aí você vem, vamos andar mais um pouco aqui. Tá aqui, cinza. Vamos botar aqui, por exemplo, criptomoedas. Então, pessoal, mais ou menos aqui é um diagrama de níveis de risco. Reparem que, conforme a gente anda para a direita aqui no gráfico, a gente vai aumentando o risco do ativo, né? Então, a gente tem um ativo de risco maior e de retorno maior. Ou seja, o risco das criptomoedas é maior do que da renda fixa, mas você provavelmente vai ter um retorno maior aqui no longo prazo do que no curto prazo, na renda fixa. Só que a questão toda é que o nível de risco ele tem muito a ver com a possibilidade de retorno. Não é garantia, tá? É esperado. Esse retorno aqui, ele é retorno esperado, tá? Ele não é a garantia. Não existe garantia que a ação vai performar renda fixa em 10, 20 anos. Não tem como. É esperado que se tenha um retorno melhor. Mas você corre o risco, que é o que você está abrindo mão, né? Você está abrindo mão de ter um retorno pior para possivelmente ter um retorno maior, tá? Então, é isso que acontece quando você vai migrando para os ativos que são mais arriscados e menos arriscados. Então, essa regra aqui ela é muito importante nos investimentos. Toda vez que aquele seu amigo for te chamar para abrir um negócio que dá 2%, 3% ao mês, você lembra disso daqui. Porque você tem risco trabalhista, você tem risco, enfim, de um funcionário se acidentar na sua empresa. Você tem vários riscos que não existem quando você vem aqui para os outros ativos, tá? As ações, fundos imobiliários, crédito privado, ativos de renda fixa, você fica limitado ao valor daquele seu investimento. Você não vai ser chamado até ter que aportar. Você não vai ter que ser chamado para aportar mais capital. Tem alguma discussão em fundos imobiliários, mas eu discordo, tá? Segundo a legislação, segundo a CVM, também você não teria que ser chamado para aportar recursos, tá? Então, ações, imobiliários, crédito privado, renda fixa. Essa renda fixa aqui, só para fechar aqui, são títulos públicos, tá? Títulos públicos. Então, essa daqui é a regra de ouro dos investimentos, tá? Muita gente me pergunta, Fábio, qual que é o melhor investimento?
Qual que é o melhor investimento? Tipo, assim, na boa, pessoas que não entendem nada de investimentos e vêm perguntar, familiares, pessoas próximas, o pessoal pergunta assim, qual que é o melhor investimento? E aí existe isso daqui, não tem melhor investimento. Tem investimento de maior risco e maior potencial de retorno e de menor risco e menos variabilidade de retorno. É a melhor palavra possível. Então, ativos muito arriscados, eles têm uma variabilidade de retorno maior, ou seja, você pode ganhar muito mais ou perder muito mais, e os ativos de crédito, eles têm, de renda fixa, principalmente título público, eles têm uma variabilidade muito menor, tá? E dentro de cada um desses segmentos, a gente tem mais risco e menos retorno. Então, a gente poderia fazer um gráfico desse aqui para vários estilos de ações diferentes, vários estilos de fundos imobiliários diferentes, vários estilos de negócios próprios diferentes. Então, quando a gente explode ali as ações, a gente tem ações menos arriscadas e mais arriscadas. A gente tem fundos imobiliários menos arriscados e mais arriscados. Então, tudo isso tem que estar na sua cabeça quando você for montar a sua carteira de investimentos. O que eu, Fábio, sempre priorizei? Tá? Como eu sempre gostei muito de renda variável, eu sempre investi muito em renda variável, apesar de não ter começado com 100%, eu sempre investi bastante, eu sempre foquei em ter ações e fundos imobiliários que fossem menos arriscados, ou seja, que tivessem um perfil mais conservador, que eu soubesse, que eu sabia, né, que eu esperava que eu teria uma variabilidade menor nos resultados, ou seja, são ações e fundos imobiliários que eu sempre priorizei na minha carteira, tá? Não é que eu só invisto nesse tipo de ativo, mas eu sempre priorizei e priorizo ativos que tenham uma certa constância nos resultados, tá? E no caso das ações também, apesar de eu ter sim uma porcentagem pequena da minha carteira em empresas de turnaround, a gente vai falar tudo sobre como investir nesse tipo de empresa, como que a gente faz para ter empresas mais arriscadas na carteira, mas não estou falando que isso seja certo, mas eu acredito que o buy and hold, quando você visa para o longo prazo e você está confiando nessa estratégia, a sua independência financeira, para você viver tranquilo dos seus investimentos, você não pode alocar grande parcela em ativos muito arriscados, porque você está comprometendo a renda. Quando a gente fala em investir em empresas sólidas, empresas resilientes, a gente está sim abrindo mão de um certo nível de retorno, mas a gente está também diminuindo o risco da nossa carteira. Então isso daqui você vai ter que saber calibrar ao longo do tempo e eu espero falar bastante sobre isso aqui também nas próximas lives, tá bom? Vamos lá. Então, regra número 2, rentabilidade anda junto com o risco. Regra número 3, terceira regra, terceiro mandamento do holder. Botar a mão na massa. Tá? O que isso quer dizer, Fábio? O que quer dizer botar a mão na massa? Botar a mão na massa em vários sentidos. Se você ainda não investe na bolsa, vai lá, abre a conta na sua corretora, tá? Escolhe alguma corretora, entre na internet, tem um monte de corretoras diferentes. Eu não tenho relação comercial nenhuma com nenhuma corretora aqui no canal. A gente é totalmente 100% independente. Então, vá na internet, procure corretoras, procure uma corretora que seja barata. Eu nunca me importei muito com corretagem, tá? Mas hoje a gente tem algumas corretoras com taxa zero, ou uma taxa baixa, ou corretora com taxa baixa. Ali até R$20 por ordem, tá? R$20 por ordem. E corretora sem corretagem variável. Ou seja, tem corretora que cobra 0,1% do valor da ordem, 0,3%. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui você esquece, nem pensar esse tipo de corretora. Você pode tentar negociar com a corretora, falar, olha, eu quero que você me cobre só um valor fixo, não um valor fixo mais um valor variável. Então negocie, tá? E a corretora não tem tanta importância porque as suas ações ficam custodiadas na B3, dentro da bolsa, no seu CPF. Então você pode entrar lá na Bovespa, digita lá SEI no Google, faz o seu cadastro e você vai ver todas as suas ações custodiadas no seu nome lá dentro da bolsa. Então não importa muito a corretora que você vai usar. O dinheiro que está investido, ele fica guardado dentro da B3. Se a corretora quebrar, você perde o valor que está parado em conta corrente, mas você não perde o valor que está investido. Então procure uma corretora que seja razoavelmente sólida, que você veja que tem um bom histórico, pessoas falam bem e tudo mais, e bota a mão na massa. Botar a mão na massa. Se você não começou, é começar.
abre lá o seu home broker, compra umas açõezinhas, bota um dinheirinho lá, compra as ações para você já sentir que você é sócio. Não esquenta muito a cabeça de ter que escolher as ações 100% certo, mas comece com essa mentalidade correta e comece logo, tá? Então bota a mão na massa. Fábio, eu já invisto. O que é botar a mão na massa? Botar a mão na massa é analisar a empresa. Pega o release de resultado da empresa que você gosta, abre lá o release de resultado. Trimestralmente as empresas elas divulgam releases de resultados. Leia a apresentação, leia o release. Não vá ainda nas informações trimestrais, que provavelmente você vai ficar perdido. Normalmente os releases eles são muito fáceis de ler, tá? Então você abre lá o release de resultados. Então, release de resultados M. Dias Branco. Vou mostrar aqui para vocês como que é, tá? Para quem ainda não conhece. Então, release de resultados. Vamos dar uma olhada aqui. Resultados 2T19. Tá aqui o release. Então, ó, release de resultados. Isso aqui que é o release de resultados, ó. Release de resultados, você vem aqui e lê. Senhores e senhoras, apresentamos os resultados foram assim, foram assado, comparando com o trimestre do ano anterior aconteceu tal coisa, a receita variou por causa disso. Mesmo que você não entenda metade do que está escrito aqui, você vai conseguir tirar muita coisa e cada vez que você lê esse release aqui, você vai ler ele um pouco melhor. Então, por exemplo, tem empresa na minha carteira que eu leio o release há 11 anos. Sei lá, Itaú, que foi uma das primeiras ações que eu comprei. Eu já li o release trimestralmente durante 10 anos. Então, você vai pegando o traquejo do release, com o tempo você vai sabendo o que você vai ter que ler, o que você não vai ter que ler, né? Então, você vai aprendendo. VEG também, a posição antiga que eu tenho. Então, bota a mão na massa, pega aquela empresa que você gosta, lê. Ah, não entendi o que é isso. Pula, paciência. Vai aprendendo, bota a mão na massa para aprender a ler os resultados, que é muito importante, tá? Com o tempo, as coisas vão acontecendo. Quarto mandamento do holder. Qual será que é o quarto? Diversificação nunca é demais. Tá? Diversificação nunca é demais. Isso aqui é um tópico que vale uma live só para falar sobre isso, tá? Só para falar sobre isso. E lembrando, tá, pessoal? A gente, nas próximas lives, a gente vai aprofundar muito em todos os níveis possíveis aqui sobre os assuntos relacionados a investimento, análise de empresa, montar carteira. Mas esse daqui é um que eu realmente não entendo, tá? Eu não consigo entender porque tem muita gente que me manda dúvida lá no Instagram. Fábio, eu tô com medo de pulverizar minha carteira. Será que eu tô com muito ativo? Peter Lynch tinha 700 ações na carteira. Esse cara aqui é um dos maiores gênios. Eu gosto de dar ele muito de exemplo porque ele era formado em História e Psicologia. Tá? Não tinha nenhuma formação acadêmica na área. Ele é um cara que fez a gestão de um fundo de investimentos, lá nos Estados Unidos durante, acho que foram 23 anos. Teve um retorno espetacular. Tem vários livros excelentes, que é o One Up on Wall Street. Comece por esse. Depois leia os outros dele, que traduzido em português tem a versão também, é o jeito Peter Lynch de investir, tá? Então tá aqui o jeito Peter Lynch de investir. Leiam o livro dele. Por que eu falo bastante dele? Porque ele era um gênio, um cara que entende muito, vai te ajudar muito a aprender sobre análise de empresas também, tá? E ele tinha 700 ações em carteira. E lembrando, por que diversificação não é demais? Porque o objetivo, vamos voltar aqui para o objetivo, ó. O objetivo é viver tranquilo com renda passiva dos seus investimentos. Toda vez que você concentra a sua carteira, você vai estar imputando mais risco nela, isso é óbvio. Quanto mais ativos você tem, mais diversificada é a sua carteira, menos risco você tem. E, de novo, aquela história de risco-retorno. Você quer priorizar, preservar o seu patrimônio ou você quer tentar potencializar o retorno dele? Porque lembrando que você concentrar a sua carteira e aumentar o risco, você aumenta a possibilidade sim de ganhar muito mais, mas se você tiver errado, você vai perder muito mais e terminar com muito menos do que quem tem uma carteira mais diversificada. Então,
Vou dar um exemplo. Hoje eu nem sei quantos ativos eu tenho de cabeça, tá? Porque recentemente eu comecei a comprar alguns, então hoje eu acho que eu tô com 43 ativos, tá? E o meu objetivo é chegar isso aqui, sei lá, nos 70 ativos. Eu não tenho limite para isso, eu não tenho problema com diversificação, não tenho problema absolutamente nenhum. Por quê? Quanto mais ativo tiver na minha carteira, mais sólida a minha carteira, mais protegido eu tô. E aí muita gente fala assim, Fábio, mas depois de 16 ativos, tem uma regra, né? Que é essa aqui. Mais de 16 ativos não gera diversificação. Isso aqui é o maior mito, tá? Eu vou botar que é mito / verdade, tá? Porque... Verdade. Porque tem algumas coisas que não falam sobre isso daqui, tá? Tem um gráfico que mostra que, de fato, a partir de 16, 20 ativos, o ativo novo que você inclui na sua carteira, ele não é mais tão representativo na diversificação. O que isso quer dizer? Que a partir de 16, 20 ativos, a sua carteira já está com a diversificação máxima. Só que isso é a parte ampla do estudo. Qual que é a parte que a maioria das pessoas não falam, tá? Vou ver se eu acho o gráfico aqui para quem não conhece o gráfico. É isso aqui, tá? Esse aqui... Tá. Vamos ver aqui. Brilhinho. Tá, é esse aqui, ó. Tá meio ruim Pera aí que tá meio ruim a resolução. Calma aí. Vou fazer um negócio bonito. Mas a regra dos 16 ativos, ela acaba sendo muito distorcida por aí, tá? Porque o que acontece? De fato, quando a gente investe em muitos ativos, não tá tão boa assim não tá tão boa aqui a imagem, mas é o seguinte, existe esse gráfico aqui que mostra que a partir de um certo nível de ativos, ali 15, 20 ativos, a gente adiciona novos ativos e o risco da carteira não diminui. Por quê? Existe um risco que a gente chama de risco sistemático, que é essa barra aqui para baixo, ó, risco sistemático. Que é o quê? É o risco das taxas de juros subirem ou caírem, é o risco cambial, é o risco de entrar alguém no governo e falar que os dividendos vão ser tributados em 50%, é o risco dos fatores que atingem externamente todos os ativos no mercado. Então, tudo que tem a ver com regulação, tudo que tem a ver com o Brasil de uma forma muito forte, muito macro, é caracterizado como risco sistemático, tá? E o risco diversificável é o risco que você consegue diversificar colocando em vários ativos. Isso aqui, ok, não tem nenhum problema. Só que o grande problema aqui é o quê? É que esses 16 ativos, e é isso que se fala pouco, são 16 ativos que vão te gerar uma diversificação máxima em um ambiente de escolha, ou seja, Brasil, né? Quando eu falo de 16 ativos, eu estou falando que eu estou diversificando minha carteira em 16 ativos no Brasil. Isso me gera uma diversificação máxima onde? No Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, eu já consigo incluir mais ativos e eu consigo diminuir meu risco sistemático. Se eu for para outras classes de ativos, então vou ter ações, vou ter fundos imobiliários, vou ter REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, e vou ter ações também nos Estados Unidos. Opa, pum, isso diminui o risco sistemático. Vou usar os ETFs lá dos Estados Unidos para investir na China. Vai reduzir mais ainda seu risco sistemático. É óbvio que existe um nível de risco sistemático que é o nível global de risco sistemático, né? Então, a gente pode sim incluir mais ativos e diversificar nossa carteira. E o que a sacada do estudo é o seguinte, são 16 ativos aleatórios. Não são quaisquer 16 ativos que vão gerar esse risco máximo. Então você pega a sua carteira com 15 ativos. Aí na sua carteira você tem Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. São 3 bancos que têm uma correlação gigantesca. Contam para esse estudo como se fosse um ativo. Aí lá em ações você vai ter EDP Brasil, Energias do Brasil e Engie. Também vão contar praticamente como um ativo. E a STT, pronto, contou como um ativo. Você tem Taesa e mais sei lá quais transmissoras. Você não está diversificando nesse sentido. Não que você não deva ter, você não tem problema nenhum você ter Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, caso você queira ter. Mas a questão é que, se você leva em consideração esse estudo aqui, saiba que esses ativos talvez sua carteira não esteja com risco mínimo, mesmo você tendo 20, 30 ativos
dependendo da forma como você selecionou eles. Então é por isso que esquece isso, foca nisso daqui, que isso aqui é o poder, tá? É o poder. Diversificação nunca é demais. Não fique com medo de incluir ativo. Eu vejo muita gente com medo. Fábio, eu tô com medo de pulverizar minha carteira. Não posso pulverizar. Esquece. Diversificação nunca é demais. Quanto mais você diversificar, mais você vai botar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo com seus investimentos, tá? Quinto mandamento. Foco é renda passiva para aposentar e não rentabilidade, tá? Então, o que acontece? Muita gente fica perdendo muito tempo com investimento. Então, essa regra aqui é o seguinte, lembrar da regra 1. Se o que te enriquece é o seu trabalho e o quanto você consegue juntar, vai trabalhar mais e juntar mais. Aí o cidadão perde 3 horas por dia. 3 horas por dia com análise de investimentos. Igual um doido, quer aprender a analisar cada vírgula dos investimentos, sendo que ele poderia estar aumentando o trabalho dele, trabalhando muito mais, juntando muito mais e terminando com muito mais patrimônio. No final, o que importa? O que importa é você ter muito dinheiro, porque você vai se aposentar com esse tanto de dinheiro que você tem. Aí você vai ter lá renda fixa, vai ter ação, fundo imobiliário, tudo te gerando renda passiva todos os meses, né? Os títulos públicos podem te gerar de 6 em 6 meses, as ações também de forma um pouco mais espaçada, os fundos imobiliários todos os meses. Lá, se você investir nos Estados Unidos de 4 em 4 meses, que é o que as empresas costumam distribuir, você vai ter um monte de dinheiro caindo na sua conta e quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro vai cair na sua conta. E é isso que você quer, né? Ou você... O que você prefere? Terminar com um patrimônio depois de muitos anos, terminar com um patrimônio de 100 milhões, que não é difícil para quem investe há muito tempo na bolsa, tá? Mesmo que você invista pouco, daqui 50 anos você vai chegar num patrimônio desse tipo, tendo uma rentabilidade média de 12% ao ano, ou você prefere terminar lá com 50 milhões com um troféuzinho, tendo uma rentabilidade média de 15% ao ano? O que você prefere, né? Então esse aqui é o cara que trabalha muito e junta o máximo de dinheiro que ele consegue e diversifica o máximo. Esse aqui é o cara que correu muito risco, estudou muito, conseguiu se dar bem e ter um retorno maior, né, nessa situação, mas ele perdeu muito tempo, não conseguiu juntar tanto dinheiro com o trabalho. E aí terminou com 50. O que você prefere, né? Obviamente que você prefere ter terminado com mais. Então o objetivo é terminar com mais, não é terminar com mais rentabilidade. É isso que eu quero dizer com a regra número 5, tá? Regra número 6. Mandamento número 6, né? O jogo está no longo prazo e não em diquinhas de curto prazo. Então, muita gente vem falar, não pode ver uma ação subindo que chove lá nos meus stories. Fábio, fala de não sei o que, fala de não sei o que, fala de não sei o que, fala de não sei o que. A mesma ação, a ação tal subiu 50% hoje, fala sobre ela. Não é isso que te enriquece no longo prazo. Não são essas diquinhas de curto prazo, não são essas açõezinhas que vão te dar um retorninho aqui, você vai sair. Não é isso que te enriquece. O que te enriquece é o seu trabalho. Agora, a gente pode sim alocar uma parcela do nosso patrimônio até no máximo 10%, tá? Na minha avaliação, entre 5% e 10%, tá? Porque menos que 5% não vai fazer diferença, não vai fazer tanta diferença. Então, entre 5% e 10% da sua carteira, você pode sim ter em empresas mais arriscadas, empresas de turnaround, para ter um retorno muito maior nessa parcela da sua carteira, mas você tem que saber que você vai correr muito mais risco. Existem várias técnicas, como por exemplo, diversificar a carteira, esse pedaço da carteira que já é pequeno, diversificar em muitas empresas, que a maioria delas não vai dar certo, mas enfim, isso também é um vídeo, é um assunto para falar só sobre empresas de turnaround. Então sim, a gente pode ter empresas de turnaround, mas a gente tem que ganhar muito com elas e é no longo prazo, não é no curto prazo. Então esquece as ações, a ação tal vai subir tantos por cento, a ação tal subiu tanto, esquece porque não é isso que vai te enriquecer, não vai fazer nenhuma diferença. E provavelmente, nesse tipo de empresa, você vai acabar fazendo exatamente o contrário. A ação vai subir muito, você vai comprar achando que vai ficar rico do dia para a noite, aí dali 2 meses ela vai cair e você vai vender tudo, né? Então o 7º mandamento é praticar
praticar esportes e cuidar da saúde. E aqui pode ser saúde física, saúde mental, o que você quiser. Ah, Fábio, não gosto de praticar esporte, eu gosto de jogar xadrez. Então vai jogar xadrez, vá fazer alguma coisa que faça bem a sua saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. Vai fazer o que você gosta da sua vida, né? Resumindo aqui, fazer o que você gosta e te deixa feliz. Por que é interessante esporte? Porque esporte é uma coisa que te desestressa, né? Muitas vezes a gente está estressado no dia a dia, já está estressado com o trabalho, aí fica olhando cotação o tempo inteiro, aí as cotações caíram, o seu patrimônio caiu, aí você fica agoniado, vai lá e vende as suas ações e fica desesperado, sendo que nada disso é o que importa, tá? Então, cuida da sua saúde, vai fazer alguma coisa que te deixa feliz e deixa os investimentos para um segundo plano, tá? Então, 8º mandamento, isso aqui liga no 8º mandamento do holder, que é olhar a cotação quando for trocar o óleo do seu carro. Essa frase aqui, é de novo do Peter Lynch, né? Então, cotação, você vai olhar ela quando você for trocar o óleo do carro. A gente fala brincando assim, mas obviamente, né, todo mundo olha a cotação pelo menos uma vez por mês. Você vai abrir ali seu home broker e tal, vai olhar a cotação e vai ficar sabendo qual que é a cotação, tá? Mas esse negócio de olhar a cotação quando for trocar o óleo do carro, ela é basicamente olhar a cotação o mínimo possível. Pelo amor de Deus, para de olhar a cotação, desinstala esses apps todos que você tem aí de cotação o tempo inteiro, ou, enfim, não sei, deixa ele oculto, não sei se o celular faz isso, mas para de olhar a cotação todo dia. Isso aqui faz muito mal para a saúde e muito mal para o retorno no longo prazo, tá? Não olha a cotação. Por quê? Se a gente olhar... Tem um estudo que os dados são mais ou menos esses, tá? Não sei se o número é exatamente esse. Mas se a gente olhar a cotação uma vez por dia, você vai ver a bolsa caindo. Bolsa cai 49% dos dias. Isso aqui é certeza, tá? Se olhar a cotação uma vez por dia, tá? Todo dia você vai olhar, você vai ver a bolsa caindo 49% das vezes. Se olhar a cotação uma vez por mês, isso aqui vai cair, você vai ver a bolsa caindo, sei lá, 40% das vezes. Se olhar a cotação uma vez por ano, a bolsa vai cair umas 25% das vezes. Se você olhar a cotação uma vez a cada 10 anos, a bolsa cai 1% das vezes, ou algo próximo disso. Ou seja, quanto menos você olha a cotação, menos você vê ela caindo. Por quê? Porque no longo prazo a bolsa sobe, né? No longo prazo a bolsa sobe. Tem um gráfico que eu sempre gosto de mostrar para o pessoal. Já estamos aqui com 1 hora de live, pessoal, 1h15. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui ainda. Muito bacana estar com todos vocês, 3.300 pessoas. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que vocês vão evoluir muito como investidor com essas lives. Tá, enfim. A bolsa no longo prazo, ela sobe, não tem como, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico famoso aqui do Jeremy Siegel, que mostra o S&P 500 subindo loucamente desde que ele foi criado. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui são as ações lá nos Estados Unidos, últimos 200 anos, tá? O eixo X aqui, não sei se vocês estão conseguindo assistir, mas o eixo X aqui é o ano, tá? Então, desde 1802 até hoje. Então, esse retorno anualizado aqui de 6,6% ao ano para as ações, ele é um retorno livre de inflação, tá? Então, já é um retorno livre de inflação. Mesmo lá nos Estados Unidos a gente tem inflação. Na década de 70 lá, teve uma inflação razoavelmente alta, 1970. Então é interessante a gente pegar o gráfico aqui para o longo prazo.
Os bonds, que são os títulos públicos longos, renderam 3,6%. Bills, que são os títulos públicos curtos, 2,7%. O ouro basicamente preservou o valor, o poder de compra, né? Ele não teve rentabilidade quase nenhuma, 0,5% ao ano, 0,7% ao ano. E é interessante a gente ver aqui que o ouro e o dólar, eles andaram praticamente juntos, né? Até ali desindexarem o dólar ao ouro, né? Ali mais ou menos em 1937, se não me engano foi 1937. E o dólar desvalorizou absurdo, né? O que você compra hoje com o dólar, o que você comprava com 5 cents em 1802. É esse o nível de desvalorização do dólar, que tem um poder de compra razoavelmente alto e pouca inflação. Imagina aqui no real, né? O real, a gente pega isso aqui e fica totalmente distorcido. Se você... Enfim, a gente teve ali plano real e tudo mais, cruzeiro, cruzado... Mas enfim, a inflação aqui é muito maior. E o que importa? Importa que a gente olha assim, nossa, mas as ações não renderam muito mais, né? A ação rendeu 6,6 e os títulos públicos renderam 3,6. Não é tão a mais assim, Fábio, pro risco que eu vou correr. No longo prazo é uma diferença brutal. No caso aqui foi a diferença de $1 ter virado 704 mil dólares nesse período, e $1, no caso de investir em ação, e $1 ter virado 1.778 dólares em títulos públicos longos e $281 em títulos públicos curtos. Esse título público curto é como se fosse o CDI, né? É o dinheiro de um dia para o outro, não é um título público mais longo. E o ouro simplesmente preservou o patrimônio. Só que a gente pega aqui, as ações, obviamente, têm oscilações de curto prazo, tem vários anos em queda forte, né? A gente vê aqui as duas mais recentes aqui na pontinha do gráfico, a crise das .com ali em 2002, em 2002, a gente teve a crise do subprime em 2009, bem na pontinha de cima aqui do gráfico, vocês estão vendo aqui o mouse, né? Então aqui a gente tem duas grandes crises, a gente tem aqui o grande crash, né? Que mais? E basicamente é isso, né? A gente teve aqui, acho que essa crise aqui é dos tigres asiáticos, não tenho de cabeça ao certo, mas enfim, vários períodos de bolsa andando de lado, e reparem que, vamos pegar aqui, tipo, o S&P 500, vou pegar aqui rapidamente, que é o índice lá dos Estados Unidos, da bolsa lá. Por que eu pego? Porque o índice S&P 500 é diversificado, são 500 empresas, grandes empresas, tem um histórico longo. Eu até tentei pegar o do Ibovespa aqui, mas enfim, tá fora do ar, de onde eu costumo pegar. Mas aqui, a gente pega do topo aqui de 2002 até aqui o topo de 2009, até aqui 2013, a bolsa andando de lado lá, né? 1.400 pontos, 1.400 pontos e 1.500 pontos aqui. E mesma coisa aqui nos fundos, né? Aqui quando a bolsa estava em 848 pontos depois, 800 pontos depois. Isso aqui é um prazo, pessoal, de 1997 até 2011. Então, assim, é muito tempo, não é pouco tempo. É mais de 10 anos a bolsa andando de lado. Só que aí a gente pega períodos curtos, como agora, saindo de 1.400 pontos, ou daqui do fundo, né? Se a gente pegar o fundo de 730 pontos da crise lá de 2009, para 3.000 pontos agora, né? E, enfim, quando a gente pega prazos maiores, a gente tem períodos maiores ainda. Então, a escala está aqui em logarítmico, né? Do mesmo jeito que essa escala aqui, por isso que dá uma diferença tão grande, ó. É $1, $10, $100, $1.000, $10.000, $100.000, $1 milhão. Então, olhar pouco a cotação e saber que no longo prazo a bolsa vai subir. Ela sobe caindo, né? A gente vê que a bolsa ela sobe caindo, né? É um movimento natural da bolsa. Então, saber disso e olhar o menos possível a bolsa de valores. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro oitavo. Estamos quase terminando aqui, pessoal. Nono mandamento do holder, que é patrimônio se acumula. Tem que acumular patrimônio, tá? Por quê? Porque você vender ativos... Vou botar aqui embaixo. Vender ativos é muito caro. É muito caro vender ativo. Você vai pagar corretagem, você vai pagar emolumento, você vai pagar imposto. Hoje, corretagem e emolumento são as taxas da bolsa, tá? Taxas da bolsa. E corretagem é o que a corretora cobra.
Esses dois primeiros custos, eles são dois custos Nutella, tá? Ah, um custo que é carinho, mas, enfim, não tem tanto problema, né? Tem corretor que tem corretagem zero, emolumento é 0,0 alguma coisa por cento, então é muito pouco isso aqui. Agora, imposto, você vai pagar 15% sobre o ganho se você vender a sua ação. Se você não vender a ação... Ah, Fábio, como que eu ganho com a ação, né? Se eu não vou vender nunca. Você ganha em ações, você ganha com o lucro da empresa. Lucro da empresa, não é o lucro da sua operação. Por quê? Quando uma empresa gera R$1 de lucro, vamos supor, ela dava R$1 de lucro por ação. Por ação. E a ação dela, vamos supor, tá? Um exemplo hipotético aqui. Vamos pegar um exemplo hipotético, não. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo fácil aqui que vocês vão entender. Um exemplo aqui, igual a gente estava aqui no site, eu vou pegar a ação da Coca-Cola. Deixa eu ver se vai ter fácil aqui. Fábio, por que você pega exemplo lá nos Estados Unidos? Porque não tem histórico aqui, tá? Não tem histórico para pegar aqui de longo prazo assim. De empresa a longo prazo. Mas vamos ver aqui, ó. Lá em 1960, a ação da Coca-Cola, ela distribuiu... Vamos ver aqui. 13 do 3, 62. 1 centavo, 0,01. Ajustado, né, a preço de hoje, a gente vai ter aqui mais ou menos, tá? A gente vai ter... Caramba, cadê aqui? Aqui. Vamos lá. Você vai ter, no caso da... Opa! No caso da Coca-Cola, vamos pegar o exemplo aqui. Exemplo, Coca-Cola. A gente teve um dividendo ali em 1962. Um dividendo ali de 1 centavo por ação, tá? 1 centavo por ação. E a ação custava 25 centavos. A ação custava 25 centavos. Agora, em 2019... ela vai distribuir aí... 78. Ela vai distribuir isso aqui vezes 4. 0,33 vezes 4. Vai dar 1,20. Ela vai distribuir aí... Deixa eu só ver se vai... É isso mesmo, peraí. Só um segundo. Vamos entrar aqui. Ó, earning per share, $1,64. $1,64, ela tá aqui uns 50 dólares, 54 dólares. Então, ela vai distribuir $1,64 por ação, e a ação custa 54 dólares. Ou seja, você vai ganhar com o crescimento da empresa. O que gerou esse lucro saindo de 1 centavo por ação, o dividendo, né? Saindo de 1 centavo por ação lá em 1962 para um dividendo de $1,64 em 2019, né? Fez a ação sair de 25 centavos para 54 dólares. Por quê? A empresa está lucrando. Quantas vezes mais ela está lucrando, né? A empresa está lucrando... Vou botar aqui... vai dar... Tá lucrando 16 mil vezes mais, é isso? Não. Tá 164 vezes mais. É exatamente isso, né? A empresa está lucrando 164 vezes mais agora do que ela lucrava em 62. Ou seja, a empresa está valendo muito mais. Então, a sua renda passiva vai aumentando exponencialmente. Se você comprou lá aqui atrás, vamos supor que você tenha comprado 10 mil dólares de ação da Coca-Cola. 10 mil dólares de ação da Coca-Cola. Hoje, você teria quanto? Você teria... $2 milhões e 200, mais ou menos. Você teria 2 milhões e 200 mil dólares em ações com uma única compra, tá? Uma única compra lá em 1962, com reinvestimento dos dividendos, hoje você teria 2 milhões e 200 mil dólares, recebendo por ano, né? Recebendo por ano, quantas ações você teria? Você teria 400 mil ações. Caraca, peraí. 10 mil dividido 0,25. 40 mil ações. E você receberia
65 mil dólares de dividendos. Então, é isso aqui que te enriquece no longo prazo. É puramente tempo e escolha de boas empresas, né? E sentar e esperar. No meio do caminho, teve queda de... Vamos ver o tamanho das quedas que tiveram aqui ao longo do tempo, né? Para você conseguir chegar nesse resultado final. Você teve a ação saindo de $1,50 aqui em 1973 para 56 centavos, uma queda aqui de uns 70%. Aí depois a empresa ficou aí de 74 até 82 andando de lado. Aí de 82 subiu aqui para R$3, né? Teve um crescimento bem expressivo. Aí depois caiu aqui uns 30%, mais ou menos, uns 25%, e subiu, ficou um tempão de lado, subiu, ficou... Olha quanto tempo que ficou de lado. Desde 1998 até 2013 ficou de lado e depois aqui subiu mais um pouco. Ou seja, né? Tem que esperar, paciência. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá, imposto, patrimônio se acumula, né? É isso. Patrimônio você tem que se acumular. Por quê? O que acontece? Vamos deixar esse exemplo aqui para colocar aqui no último. 15% sobre o ganho. Ou seja, se você ficar vendendo seu patrimônio, você vai ficar pagando 15% de imposto. Pode parecer pouco. Fábio, mas tem a isenção de 20 mil por mês. Até fiz um vídeo, saiu ontem, tá? O vídeo sobre esse desconto do imposto de renda. Entrem lá depois no canal para assistir. Mas enfim, se você ficar girando seu patrimônio, você vai ficar pagando imposto, você vai terminar com muito menos. Então não fique girando seu patrimônio para não pagar imposto, porque 15% do ganho, você está começando a investir agora, você fala, 15% é muito pouco, eu tive um lucrinho muito pequeno. Então isso é até ruim, porque você fica incentivado a ficar girando seu patrimônio. Eu vou vender até 20 mil, não vou pagar imposto, vai girando patrimônio, vai girando. Só que o que te enriquece é comprar as ações, diversifica e senta em cima delas. Por quê? Se você acertar algumas empresas vencedoras no longo prazo, você vai terminar com um patrimônio gigantesco. Vocês viram que um aporte de 10 mil dólares na ação da Coca-Cola viraram 2,5 milhões quase hoje. Um único aporte. Imagina se você tivesse feito vários aportes em várias empresas diferentes ao longo de 40, 50 anos. O que teria acontecido? Então, não gira o patrimônio que você vai ficar pagando imposto, tá? Não girar. Décimo mandamento. Esse é o mais difícil. É o mais fácil, mas é o mais difícil. Paciência. Tem uma frase do Warren Buffett que fala que... Na verdade, é melhor uma frase do Peter Lynch, né? Que ele fala: alguém só está sentado em uma sombra hoje porque outra pessoa plantou uma semente há muito tempo atrás. Então, quando a gente fala de investimento, pessoal, a gente está falando exatamente isso daqui. Você vai plantar suas sementes para colher daqui muitos anos. E eu vejo muita gente agoniada, girando muito patrimônio, e aí planta lá as sementes, a sementinha começa a nascer, o pezinho começa a nascer, vai lá e corta. A nossa carteira de investimentos, é uma analogia muito legal essa, ela tem que ser como se fosse uma plantação. Você tem uma horta na sua casa. E aí você vai ter várias sementes de várias espécies diferentes, que são os ativos diferentes, que vão te dar frutos diferentes no futuro. Seus ativos não vão te dar os mesmos retornos, mas você tendo uma carteira diversificada, você vai ter uma quantidade X de ativos que vão procriar, né? Alguns não vão, alguns vão morrer ao longo do tempo, você tem que saber isso também. Algumas empresas elas vão deixar de existir e tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente vai falar aqui sobre como sair das empresas do buy and hold, então vai ter um vídeo completo falando só sobre como sair das empresas, mas a gente tem que ter paciência para ver os frutos nascerem e para a gente conseguir colher os frutos. Então, esse daqui é o mandamento supremo do holder, que é paciência. Tenham muita paciência no longo prazo. Tá bom? Então, pessoal, a ideia aqui das lives, essa foi a primeira live, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Lembrando que vai ter vídeo amanhã no canal. Deem uma olhadinha lá depois. E é o seguinte, o objetivo da nossa live é exatamente a gente conseguir traçar tudo o que é necessário, desde o básico até o intermediário e avançado,
tá? Para a gente conseguir montar uma carteira de ações vencedora. Eu vou passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho sobre investimentos aqui nessas aulas ao vivo. Lembrando de novo que elas saem na segunda-feira e ficam disponíveis durante uma semana. Depois dessa uma semana, elas saem do ar e você vai assistir a próxima live da próxima semana. Então, tentem comparecer todas as segundas à noite. Link na descrição para você cadastrar, para você ser notificado, tá? Se quiser ser notificado por e-mail, é só cadastrar aqui na descrição. E queria agradecer de novo a presença de todo mundo. Muito obrigado pela participação. A gente teve constantemente 3.300 pessoas assistindo. Isso é muito legal. Então, muito obrigado a todos vocês. Assim que as lives vão funcionar, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo se vocês gostaram da live. Isso ajuda muito também aqui a ajudar a divulgar. E um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.